Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre risco e especificamente sobre Forex. Então, riscos do Forex, riscos de operar sem stop com Forex. A gente vai falar de gerenciamento de risco, drawdown ou drawdown, ou sei lá o que você quer chamar. E como que a gente vai trabalhar isso aqui de acordo com o tipo de gestão, de gerenciamento de risco, de pessoa que você é e tudo mais. Então, eu vou tentar fazer um vídeo bem forte aqui sobre isso. Então, o que eu fiz aqui para tentar quebrar essa aula aqui? Eu vou tentar dividir essa aula aqui em alguns passos. Então, eu trouxe aqui uma das minhas contas que está numa FXBook, que é a conta 4. Então, eu vou deixar o meu portfólio aí embaixo, tá? De uma FXBook, onde eu estou operando 10 contas e eu vou tentar até subir isso daí para mais, fazendo aquela nossa estratégia que eu estou ensinando no curso aí gratuito, tá? Então, é um curso 100% gratuito, onde eu estou fazendo uma série em como você vai abrir sua corretora, aprender a operar do básico ao avançado, mesmo que você nunca tenha nem comprado ou vendido uma ordem na sua vida, o que é o mercado Forex, por que você deveria fazer e tudo mais. Então, basicamente isso, mercado de alto risco. E pra gente falar de mercado de alto risco, nós temos que entender muito o risco que a gente está correndo, né? Porque o próprio nome já diz, mercado de alto risco. Mercado de alto risco não é brincadeira, né? E aí muitas pessoas às vezes aprendem da pior maneira possível, que é perdendo muito dinheiro, ou perdendo tudo e tudo mais. E a gente tem que entender que se você não entender o risco que você está correndo, você vai quebrar, você vai perder dinheiro. Então, a ideia aqui desse canal é eu trazer de uma maneira mais prática o risco que a gente corre. Porque muitas pessoas mostram coisas que são muito básicas, né? E é muito difícil você vencer com o básico. Porque se fosse fácil assim, 90% não perderia. 90% ganharia, certo? Então, por exemplo, assim, vamos lá, eu tô com uma conta aqui, essa conta aqui, por exemplo, ela tá com $10.000, beleza? É uma conta de treino só, mas é uma conta que a gente tá treinando a estratégia e entendendo o risco dela para que depois nós possamos fazer ela na conta real. E você tendo esse mesmo conhecimento na conta demo para a conta real, você vai aplicar as mesmas coisas, a mesma estratégia para você entender, né? Claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas só de você entender tudo que você está correndo, o risco que você está correndo, você já está muito mais à frente do que 90% das pessoas que querem fazer 100% ao mês, 200% ao mês, 500% ao mês. Vai lá, acerta uma vez, perde na outra, e o cara não consegue ter sustentabilidade, o cara não consegue ganhar de fato a longo prazo, ele não consegue usar, às vezes, a própria aleatoriedade do mercado a favor dele, e aí ele não consegue vencer, né, de fato. E isso é muito triste, porque, pô, você ganha num dia, perde no outro, ganha num dia, perde no outro, ganha num dia, perde no outro, e aí você não tem sustentabilidade nenhuma, ou você até consegue por um período de tempo ganhar, mas passa 2, 3 meses, você devolve tudo. É complicado, né? Por isso que a gente vai estar falando aqui disso. Então, por que eu escolhi montar uma base onde a gente opera sem stop e depois a gente pode ter uma outra conta, uma outra estrutura com stop loss? Porque as operações sem stop, elas são provavelmente a única coisa que vai trazer pra gente um sistema onde a gente só vai ganhar e não vai mais para trás, por exemplo, né? Então, deixa eu só fazer aqui que eu tava dando umas aulas aqui. Bem bagunçado, né, o negócio. Mas vamos lá. Por exemplo, assim, é como se fosse uma escadinha, você operar sem stop. Claro, calma que eu já vou falar sobre os riscos, tá? Antes que o pessoal já chegue falando aí. Assiste o vídeo primeiro antes de você criticar, né? Por favor. Então, quando você opera sem stop, você consegue fazer isso aqui, ó. Tá vendo? No Forex. Você só vai pra frente, né? É quase como se fosse uma linear. Então você vai subindo aqui pouquinho, sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, porque você tem que fechar um prejuízo, mas sobe um pouquinho. E aí você consegue trazer essa linearidade muito mais fácil do que, por exemplo, você operar sem stop. Você operar com stop, por exemplo, que você pode ganhar duas, perder duas. Aí você depois perde 6 seguidas, depois você ganha uma aqui. Aí depois que você ganha na semana, você perde na outra semana. E não que você não possa fazer com stop, porque eu também opero com stop. Porém, o que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui é um sistema onde a gente vai tentar pegar o melhor dos dois mundos para tentar montar uma base sólida, um pouquinho mais sólida, e aí você consegue alavancar com o stop, porque você tem a liquidez, né? Ai, meu Deus do céu. A vantagem de você operar com stop é que você consegue ter a liquidez, e sem stop você não tem liquidez. Porém, você tem um pouquinho mais de sustentabilidade. Obviamente que o mercado também pode ir tudo contra e você ficar travado na operação, mas é mais consistente, mais recorrente o lucro e mais fácil, até diria, de fazer do que ali. Sendo que o risco ele é a mesma coisa, tá? Quando você não usa stop e você usa stop, o risco é a mesma coisa. Você pode falar, mas eu tô limitando minhas operações. Tudo bem, mas às vezes você pode estar morrendo devagarinho, mas no final você vai morrer. Do mesmo jeito que o cara que opera sem stop, ele, sei lá, com um lote proporcional, por exemplo, de
$150 para 001, 200 para 001, ele também tá arriscando o capital do mesmo jeito que o cara que tá com o stop loss tá arriscando, porém é um pouquinho mais fácil para ele, diversificando, ele consegue ter lucros mais fáceis e mais recorrentes do que o cara ficar toda hora tomando uma para trás, tomando com stop, por exemplo. Mas isso não significa que nenhum é melhor que o outro ou menos pior que o outro. Os dois, eu acredito que se você pegar o melhor dos dois mundos, você consegue trabalhar melhor. Então, e por que eu tô falando sobre isso aqui? Por quê? Porque as estratégias básicas que eu tô usando nessa estrutura aqui, elas são estratégias sem stop. E a estratégia sem stop, apesar dela ser mais fácil também, ela tem o risco inerente dela, que é você ficar travado numa operação muito, muito tempo. Ou você tomar tanto prejuízo que, eventualmente, você quebraria a sua conta. Então, por isso que eu falo, não existe, esse daqui é melhor, esse daqui é pior, ou não sei o quê. Quando a gente fala de mercado de alto risco, a gente tá falando de alto risco. E não tem como. Se você não quer ter alto risco, primeiramente você nem deve estar aqui, né? E é uma das coisas que eu demorei muito para entender. Não adianta a gente buscar 100% de segurança no mercado que ele é alto risco. Ele é, intrinsecamente, já é alto risco dele. Entendeu? Ele já é uma coisa que faz parte dele. Você tem que aprender a lidar com isso, né? Não adianta você querer não ter risco. Porque se você não quiser ter risco, você tem que não operar em um mercado de alto risco. Ou você não colocar 100% do seu patrimônio ali, colocar uma parte que você pode perder, uma parte que não vai te atrapalhar tanto, que já é um outro assunto, porque a gente está falando de educação financeira, né, de gestão financeira pessoal, né? Às vezes, por exemplo, R$1.000 para uma pessoa que vai colocar no Forex, para uma pessoa é uma coisa o cara colocar R$1.000, para outra pessoa é outra. Às vezes R$1.000 para o cara A que ganha 20 mil por mês não é nada, porque o cara pode ir lá, ou o cara ganha 10 mil, o cara ganha 10 mil por mês, é mais fácil ele colocar R$1.000, porque vai machucar, se der algum problema, se ele errar, pode até machucar, mas vai machucar muito menos do que o cara que ganha 2 mil por mês. E aí o cara, às vezes, ele ganha 2 mil, mas ele consegue guardar, de fato, 500 ou 300. Aí ele demorou 3 meses pra fazer esses R$1.000 aqui, e aí isso daqui dói 3 meses, entre aspas, mais do que o cara A, que em um mês ele fez isso daí. Então você tem que ter noção disso daí. O ecossistema de cada um é diferente. Por isso que eu tô falando. Quando se trata de investimento de alto risco, muito antes da gente colocar o dinheiro, você tem que entender a sua gestão financeira pessoal para ver em que momento que você tá na sua vida, para você ver se vale a pena colocar ou não. Entendeu? Porque R$1.000 pra mim é uma coisa, pra você é outra coisa, pra Ciclano é outra coisa, né? E pra Deltrano é outra coisa. Então é muito complicado falar sobre isso. Não existe um valor fixo, existe o seu ecossistema financeiro. O seu ecossistema financeiro é um, o meu é outro, o do outro é outro, da outra de outro. É assim que é. Entendeu? Mas beleza. Uma vez que você definiu isso e você entrou no mercado, aí sim a gente vai falar sobre risco. Então, por exemplo, essa conta aqui, por exemplo, nem é uma conta real, é uma conta demo, por exemplo, que a gente tá treinando. Mas eu também tenho as contas reais aqui onde a gente trabalha e tal. Mas é mais ou menos nessa pegada que a gente tenta trabalhar, tá? E aí, vamos lá. Pô, por que eu tô falando tudo isso daqui? Porque eu tô tentando construir uma ideia de pensamento pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, porque senão vocês não vão entender, tá? Mas vamos lá. Por exemplo, a ideia aqui que eu quero fazer pra vocês é isso aqui, ó. Eu peguei aqui 2 exemplos, o A e o B, tá? Então a gente tem 2 tipos de pessoas, tá? Com 2 tipos de contas, onde a gente tem a pessoa A e a pessoa B, e essa parte de baixo aqui, seria o drawdown da conta. Então, como nós não estamos usando stop loss, pelo menos na base das nossas operações. A gente pode ter outras contas que usam stop, mas na base principal a gente não está usando stop, porque em tese é mais fácil, né, e um pouquinho mais recorrente do que você ficar tomando stop, porque quando vocês têm que entender uma coisa, tá, galera? Quando você tem o delta T a seu favor, que seria o tempo, fica muito mais fácil trabalhar. Então, aprenda isso de uma vez por todas, tá? Todas as operações, que quanto mais delta T você tem, mais fácil, em tese, fica de você trabalhar. Delta T a seu favor é mais fácil. Quanto mais curto você tiver para você... Aliás, quanto menor for o seu tempo para você fechar uma operação, pior para você, porque você não tem o delta T. E quanto mais você consegue esticar o delta T, mais fácil em tese fica. Não significa que você vai ganhar, não é isso. Mas significa que você tem mais manejo de risco. Você consegue
fazer outras operações, você consegue pensar, você consegue diluir, você consegue diversificar, você consegue fazer um monte de coisa, você consegue trabalhar com manejo de risco, porque você tem o delta T a seu favor. Então fica mais fácil de você trabalhar quando você tem o tempo a seu favor do que quando você está fazendo operações de short term, que seria operações de curto prazo. Né? A menos, como eu falei, você esteja usando algoritmos, robôs, sei lá, estratégias de estatística e probabilística e tudo mais, mas mesmo assim, ainda assim, continua sendo mais fácil operações de longo prazo do que curtíssimo prazo. É só você pensar, por exemplo, nos maiores investidores do mundo, por exemplo, Jim Simons. Jim Simons não, né? Vamos falar, por exemplo, do Warren Buffett, por exemplo. O Jim Simons é um gênio também da matemática, não vou nem falar sobre ele. Vou falar sobre o Warren Buffett, por exemplo. As operações do Warren Buffett, por exemplo, são operações mais voltadas para longo prazo do que para curto prazo, porque é mais fácil. A gente está falando de indexadores, S&P 500, que a longo prazo sobem. Você consegue até ter um ruído no curto prazo de você comprar e o mercado cair, mas no longo prazo ele sempre tende a subir, porque a gente está falando da economia, da maior economia do mundo. Então, funciona mais ou menos assim, tá? Mas não significa que a gente não possa fazer operações de curto prazo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas tô dizendo pra você que é mais fácil quando você tem o delta T. Aí, beleza. Explicando tudo isso, dito isso, né? Nós temos aqui a pessoa A, que ela tem 50% de drawdown, esse daqui seria o limite dela. E a pessoa B, que ela teria 99% de drawdown. E aí, o que acontece? Como a gente tá operando sem stop, em algum momento vai acontecer da gente bater um drawdown maior. Porque a gente não tá usando stop. É simples. Do mesmo jeito que o cara quando ele tá usando stop, ele vai quebrando, entre aspas, se o mercado não tiver cíclico a favor dele, ele vai quebrando de pouquinho em pouquinho. No seu caso, sem stop, você também vai. Só que em vez de você quebrar fechando a operação, você vai quebrando em tese com o saldo da sua conta sendo comido. E aí você vai aumentando o seu drawdown. Então seria mais ou menos isso. Só que o que acontece? A gente tem vários tipos de cenários, por isso que não dá pra você exatificar uma coisa que não é exatificável, porque é um mercado aleatório, um mercado com milhões de pessoas com realidades diferentes. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu trouxe um exemplo onde a pessoa A, ela só vai deixar o prejuízo dela chegar em 50%, e a gente tem a pessoa B, que deixaria chegar em 99%. E por que seria assim, mais ou menos? É só um exemplo, tá? Isso daqui pode mudar, mas... Por exemplo, digamos que a pessoa A, ela tem 10 mil reais. Ela tem 10k, 10 mil dólares ou 10 mil reais. Ela tem 10k, tá? E a pessoa B, ela também tem 10k. Então, são duas pessoas que têm 10k, mas uma tá chegando em 99% e outra tá chegando em 50%. Então, vamos lá. Tá tudo errado isso aqui, mas vamos lá. Vamos lá. A pessoa A, por exemplo, ela só tem 10 mil na vida dela. Então, para começar já tá errado, né? Porque ela colocou tudo em investimento de alto risco. Mas, porém, eu entendo também que tem pessoas que assumem esse risco, tá tudo bem. Como eu falei, é tudo uma questão de entender o risco que você corre e aceitar isso, né? É bem pessoal isso de cada um. Mas vamos falar que a pessoa aceitou o risco dela, beleza, não tem problema nenhum. Só que ela só tem 10 mil. Para essa pessoa que só tem 10 mil, por exemplo, é mais fácil e mais seguro ela só aceitar um prejuízo, entre aspas, ou um drawdown de 50% do que a pessoa B, que, por exemplo, ela colocou 10 mil reais no prejuízo, no Forex, mas ela tem um patrimônio de 200 mil. Você tá entendendo, por exemplo? Aqui que vocês estão começando a entender o jogo. Por quê? Porque o dinheiro, ele é diferente para cada pessoa, galera. Dinheiro pra mim é uma coisa, pra você é outra coisa. Porque pra pessoa B, se ela tem 10 mil e ela tem 200 mil em patrimônio, ela pode chegar em tese em 99%. Por quê? Porque quando a gente fala de Forex, a gente pode depositar. Por exemplo, você conseguiu fazer 60% da sua conta. Você foi de 10 mil pra 60%. Você foi de 10 mil pra 16 mil. Você fez isso daí, sei lá, em um ano. 60% em um ano. Pô, maravilhoso. Ou em 2 anos. Só que você chegou no drawdown de 99%, porque você pegou uma onda ruim e chegou aqui. Só que o problema é, se a pessoa ela só tem aquilo lá e ela não pode trabalhar em 99%, ela quebrou a conta. Entendeu? Ela quebrou a conta dela, é simples assim. Por isso que eu falo,
Por isso que a questão de risco retorno é tão complicada. Porque para essa pessoa aqui B é muito mais fácil fazer, por exemplo, 6% ao mês, 10% ao mês, 11% ao mês, 8% ao mês do que essa pessoa aqui. Porque essa pessoa aqui, ela não se pode, digamos assim, ela não pode se dar o luxo, digamos assim, de chegar em 99%. Porque se ela chegar em 99% e o mercado não for a favor, ela tiver que travar, ela vai quebrar. E consequentemente, ela vai quebrar, porque não tem essa de que é impossível quebrar uma conta. Isso daí é tudo balela, né? Porque se você tiver, mesmo que você seja travado no Red, você tá pagando swap, comissão, só de comissão que você tá pagando, você pode até demorar, mas você vai quebrar também. Fora o custo de oportunidade. Então, não existe esse negócio de não quebrar, é impossível quebrar. Nada é impossível de acontecer, tudo é possível de acontecer. É impossível você quebrar até na renda fixa, você pode perder dinheiro. Quanto mais fora que é investimento de alto risco. Então, você tem que ficar esperto com tudo. Né? Por isso que eu tô ensinando uma aula de risco para vocês, porque eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas o que é o risco, para vocês aprenderem a não caírem em furada, né? Porque tem muita gente aí, galera, que vai induzir ao erro, que vai mentir, que vai enganar, e você é inocente demais, não entende o que você tá fazendo, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro por causa desses caras, entendeu? Então, assim, já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente, e eu cansei, né? Cansei. Então eu tô aqui pra realmente poder ensinar pra vocês, de fato, como trabalhar com risco. Aí cada pessoa tem o seu perfil, mas você entendendo isso fica mais fácil. Então, por exemplo, assim, lembra que eu ensinei pra vocês lá, numa aula lá atrás, sobre esse sistema de iceberg? Que é esse sistema aqui, ó. O sistema de iceberg, mais ou menos, é isso daqui, ó. Você tem um iceberg, tá? Sendo que quanto mais baixo do iceberg, mais seguro. E quanto mais alto do iceberg, mais arriscado. O que aconteceria? A pessoa B, por exemplo, estaria nesse iceberg aqui. Por quê? Porque esses 10 mil que ela tem aqui, ó. Esses 10 mil que a pessoa tem, ela poder arriscar os 99%, ela colocou os 10k aqui, ó. Na ponta. Só que ela tem o iceberg dela que ela pode depositar para salvar, respirar a conta dela. Depois que respirou, ela vem aqui e volta e vai de novo, porque ela tem 200k de patrimônio. Onde, por exemplo, 190 mil tá em ações, o cara tá recebendo dividendos, o cara tá recebendo, sei lá, tá fazendo opção de ação, então ele tá muito mais seguro, tem ações fortes. Ou tem uma carteira que ele nem faz opção nenhuma, então ele não trava o risco dele, mas ele tá ganhando com a valorização. Ele tem um pouquinho de renda fixa, um caixa de renda fixa, e ele tá crescendo bastante ali, né? E aí no pior dos casos ele consegue fazer um depósito, ganhar tempo. E aí entra a questão do delta T, você ganhou tempo, né? Para você conseguir sair de um hedge de 99%, né? E aí é muito mais fácil para esse cara aqui do que o cara A, porque o cara A, por exemplo, se ele perder 99, para ele acabou. Então ele teria que chegar em 50, por exemplo, porque se ele chegar em 50, ele teria em tese mais 50% para poder salvar esses outros 50% aqui. E aí é claro que esses outros 50% aqui também ele pode ir contra, mas aí já é muito mais difícil se ele tiver com lote proporcional. Mas aí ele conseguindo fazer lucros e comendo o swap que ele tá correndo, ou diminuir os heads que tá correndo aqui, ele consegue ganhar respiro, ganhar tempo e de novo, entendeu? E aí fica mais fácil para esse cara. E sendo que quanto mais passa o tempo também, galera, mais o seu drawdown vai aumentar, é inevitável. O seu drawdown ele vai fazer isso aqui, ó. Quanto mais passa o tempo. Então, uma coisa é você operar durante 6 meses, outra coisa é você operar durante 5 anos a mesma conta. Porque durante 5 anos, seu drawdown já vai estar muito mais alto. E o que você vai fazer? Entendeu? Você vai diversificar, você vai diluir. Então, você tem que levar em consideração todas essas coisas antes de você fazer uma operação, porque você pode quebrar. E querendo ou não, você vai quebrar sem stop também. Só que você quebra positivo uma conta. Mais ou menos assim que seria. E aí, quanto mais operações você fizer, mais tempo passar, mais você vai estar propenso ao risco. Significa que você não pode operar? Não significa. Significa que você só tem que entender isso daí. E aí, você entendendo essas questões e você trabalhando de uma maneira inteligente, você consegue meio que antecipar isso, entre aspas, né? Pra você, ainda assim, usar o risco a seu favor. Porque esse é o risco que você corre pra você ganhar dinheiro sentado. Entendeu? Esse é o risco que você corre para você ganhar dinheiro de casa. É o risco que você corre. Não tem nada fácil no mundo. Esse é o dinheiro fácil, difícil. E aí você entendendo essas falhas e você tentando cobrir essas falhas, nos momentos que o ciclo estiver bom e você ganhar dinheiro, você extrai dali e tira o dinheiro do risco e coloca num ativo que não tem risco. Ou no ativo de menos risco, tipo uma ação, tipo um indexador, tipo uma renda fixa, tipo um outro negócio, uma carteira de investimento que vai te gerar uma renda mais segura. Ou você, sei lá, você faz várias contas e várias operações
para você diluir o risco, mas também você pode acontecer o pior. Então você tem que saber trabalhar das todas as maneiras para você conseguir ganhar em cima disso, porque senão você vai perder. Entendeu? Então você tem que levar em consideração isso. E aí, por exemplo, com os lucros que você faz das operações sem stop, você pode abrir uma continha menor para tentar alavancar, para tentar operar com stop, que aí fica mais fácil, usando estratégias de estatística, probabilidade, ou grafista mesmo. Um dinheiro que é do mercado, que não é seu. Aí você vai montando o seu negócio. E é praticamente isso que eu tô ensinando para vocês, que é o que eu faço aqui nessas contas. Entendeu? Então você consegue ver que todas as contas estão positivas, porque como eu falei, é mais fácil você fazer isso, porque você não fecha uma ordem negativa, né? Ou se ela for contra, você vai travar a um determinado ponto, ou você espera pro 0 a 0. Então é mais fácil do que você fazer um day, né? Você tem o delta T a seu favor. E aí depende do jeito que você vai trabalhar. Tem gente que abre 3 operações ao mesmo tempo. Tem gente que abre 5 operações ao mesmo tempo. Tem gente que abre 10 operações ao mesmo tempo. Entendeu? Aí se você tiver num lote proporcional de, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei até no cálculo de 3 aqui. Se você estiver operando... Opa! Vamos aí, meu amigo, tá? Eita, de sacanagem, hein? Ó, se você estiver operando aqui 120 para 001 e você tem 10 mil dólares, por exemplo, você tem um lote que você pode abrir de 0,83. Então, 0,83, se você estiver abrindo 3 operações ao mesmo tempo, você vai estar com 0,27. Você pode dividir isso aqui por 3 também, vai ser 0,09. Só que você não precisa necessariamente fazer 3, você pode fazer mais, né? 3 você faria se você quiser melhorar o seu médio, porque é difícil também você acertar o ponto da operação. Você pode comprar, só que você não vai comprar no momento certo sempre, né? Por isso que é bom você usar o médio para você poder ter essa margem de erro, mas você não necessariamente precisa fazer isso. Você pode fazer 5 operações, você pode dividir 0,83 dividido por, sei lá, coração, 10 operações, por exemplo. Aí você teria 10 de 0,08. Porém, você não faria médio em nenhum deles, mas você teria 10 operações. E aí seria mais inteligente, por exemplo, pro cara que só tem esse capital, abrir mais operações e não ficar travado porque ele tem poucas operações. E do que o cara B, por exemplo, que pode fazer um depósito. Entendeu? Então, isso depende. Tudo depende. Você vê que todo mundo que... O cara que acha que sabe demais e o cara que, tipo assim, ele acha que ele é o dono da verdade, geralmente ele vai se fuder no longo prazo. Porque é assim que é. Eu não sou dono da verdade e ninguém é. Quando se trata de um mercado onde você não sabe o que vai acontecer e querendo ou não, é uma especulação, porque você tem que entender, isso aqui é especulação, isso aqui é aposta. Né? Mesmo com delta T, você tem um cenário um pouquinho melhor para analisar, mas não deixa de ser uma aposta. Não deixa de ser uma especulação. Entendeu? Até as próprias ações, se você vai virar um acionista, ela ainda continua sendo uma aposta, porque as ações ela podem quebrar. Mas é claro que é diferente, né? Aqui eu tô falando do mercado cambial. Você não tá comprando um ativo que é lastreado numa empresa que gera valor, por exemplo. A gente tá falando numa coisa que você não tá ganhando dividendos. Se você ficar travado, você compra em um ponto o mercado e o mercado vai contra, e aí você ficar travado, sei lá, em 50% de hedge, você não tá ganhando dividendos, você não tá ganhando ativos, você não tá ganhando porra nenhuma, você tá só perdendo na verdade. Inclusive você tá pagando swap e comissão, e aí sua conta tá morrendo aos poucos. E aí se você não tiver achar uma maneira de você ou o mercado voltar a seu favor, ou você ter margem para abrir mais operações para tentar comer esse lucro, você vai perder. Você vai quebrar a longo prazo. Por isso que eu tô falando. Mas aí então você vai ficar falando mal do Forex. Não tô falando mal porque eu faço isso. Mas eu tô dizendo pra você que a maneira que é vendida, a maneira que é explicada, que é simplista demais, é uma maneira que pode ter certeza que 90% vai se fuder, vai quebrar. E eu nem gosto de falar palavrão, mas eu vou falar aqui porque tô de saco cheio mesmo de gente ficar inventando mar de rosa. E não é mar de rosa. Se fosse mar de rosa, tava bom demais, cara. Isso daqui é mercado de risco. Né? Risco de você perder tudo, risco de você quebrar. Então, se você não entende isso, você vai quebrar. É só questão de tempo. Entendeu? Mesmo que você não use stop, porque todas as estratégias, elas têm pontos positivos e negativos. Não significa que você não vai fazer nada, porque tudo vai ter um ponto positivo e negativo. Tudo é uma questão de como você vai trabalhar. E você aceitar que mesmo você fazendo tudo certinho, ainda assim você pode ter um ciclo ruim. Por exemplo, eu tô dividido em 10 contas aqui no Forex. Essas 10 contas podem ficar negativa tudo amanhã. Negativa não, porque eu não vou deixar fechar, mas eu posso pegar um ciclo ruim de 1 ano, ficar parado, travado numa operação. Todas as 10 contas. Cara, muito difícil de acontecer, porque eu tô em vários pontos diferentes, mas pode acontecer. Entendeu? E é por isso que você tem que ter um sistema onde você gera um ativo, você gera um lucro,
no mercado de alto risco e você tira o lucro dali e você compra ativos mais seguros para você montar uma carteira, para você montar uma estrutura mais sólida, para você montar uma aposentadoria, para você ter uma renda fixa, mesmo que te paguem menos, porque você tem que entender isso. Porque se você só colocar no risco toda hora, fica ruim, né? Não significa que você não pode reaportar, você deve reaportar, principalmente se o seu capital for baixo, mas em algum momento você vai ter que tirar. Em algum momento você não vai poder ficar pelo resto da sua vida reaportando todos os lucros dali, porque o seu drawdown vai aumentar, você pode ficar travado, e aí você, como eu falei, se você não tá investindo em um ativo que te gera renda passiva, você pode perder anos da sua vida, entendeu? Ou você pode gerenciar várias contas, onde uma conta você aporta, outra conta você deixa para você chegar no 100% de drawdown. Se isso não se representa 100% do seu patrimônio, existem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Porém, é assim que a gente vai trabalhando. Então, eu quero que vocês entendam o risco que vocês vão correr, porque se você entender esse risco que você vai correr, você vai conseguir aumentar a sua chance de ganhar. Não é nem ganhar, porque não existe garantia, tá? Não caia em conta do vigário que fala que você vai garantir X% ao mês. Isso não existe. Não existe isso. Não existe nem no Forex, nem em criptomoeda, e nem em opções, e nem em ações, e nem em nenhum instrumento de renda variável. O mercado de capitais inteiro. Não existe renda fixa. Existe a gente tentar buscar uma rentabilidade, mas tentar não é garantia. Tentar é tentar. Garantia é garantia. São duas coisas diferentes. Então você tem que entender tudo. E quanto maior a rentabilidade que você busca, 10%, 15%, maior o risco que você está correndo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. 20%, 30%, você está correndo um risco que você nem sabe que você está correndo. Pode ter certeza. Às vezes você está correndo o risco de quebrar tudo em um mês. Você não sabe que você está correndo, porque o cara não te falou. Então você tem que entender tudo. Se você não entender tudo, você não vai mais ser enganado por aí. E é justamente essa a minha missão aqui no Empreendedorismo Digital, ensinar todas as ferramentas do mercado de capital, os instrumentos, para você entender. Você pode usar tudo. Você não precisa ficar preso em um mercado. Você não precisa ficar preso no mercado de Forex. Você não precisa ficar preso no mercado de ações. Você pode fazer um pouquinho de tudo. E cada pessoa tem um perfil. Eu gosto de fazer um pouquinho de tudo. Por quê? Porque eu consegui achar uma maneira de pegar o melhor de cada um. Porque tudo tem vantagem e desvantagem. Mas se você entender qual que é o melhor de cada um, você consegue pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali e trabalhar tudo a seu favor. Sem necessariamente ficar preso ali. Por exemplo, muitas das vezes eu ficava preso em um mercado que eu achava que aquilo era a melhor coisa que existia no mundo, até eu tirar esse zoom e entender que existe um ecossistema muito maior e muito mais interessante, muito mais seguro, muito mais fácil e muito mais sustentável a longo prazo para mim do que eu ficar preso em uma coisa só. Por exemplo, só no Forex. Eu amo Forex, mas não significa que eu vá só fazer o Forex. Não significa que eu vá viver de Forex. Porque por mais que você possa viver de Forex, não significa que talvez seja o mais certo. Talvez para você, quem sabe, às vezes você é uma pessoa mais simples, você gasta um valor muito baixinho, você tem uma margem muito grande, mas mesmo assim existem outras maneiras. Principalmente se você é autônomo, você é um cara que você não tem uma mulher, né? Que não tem uma renda fixa. Você precisa ter um salário entrando todo mês porque as suas contas são fixas. Então é foda você querer uma renda fixa você querer uma renda fixa no mercado variável e você ter contas fixas. Por isso que eu falo. Você pode? Pode, mas na minha opinião, na minha vida, por exemplo, eu não acho que seja interessante você viver de renda variável. Mas não significa só porque você não pode viver daquilo, que você também não pode fazer aquilo. Você vive disso, mas também vive disso, mas também vive disso, mas também vive disso, também vive do outro. E assim você compõe todo um portfólio de verdade. É um portfólio que eu quero ensinar pra vocês conseguirem terem sustentabilidade na vida de vocês. Porque sem sustentabilidade, galera, não funciona. A galera pensa em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só que uma vida, ela não demora 3 meses. Uma vida, ela demora 50 anos, 100 anos. 80 anos, então você precisa ter isso. Por isso que eu ensino mercado de ações, por isso que eu ensino mercado de opções, por isso que eu ensino Forex junto, por isso que depois de um tempo, né, eu também quero ensinar um pouquinho de empreendedorismo pra vocês, porque o que eu faço aqui é criação de conteúdo. Criação de conteúdo também é uma forma de você tentar ganhar mais uma fonte de renda. Né? Então eu como educador financeiro aqui, eu tentando ser um educador financeiro, eu tô também empreendendo, então já são várias coisas de uma vez. Por quê? Porque é isso de fato que vai te trazer uma sustentabilidade, né? E não você depender só de uma coisa. O ideal é você depender de várias coisas, né? Porque você tem caixa vindo de tudo quanto é canto. E aí quando der ruim aqui, você tem o outro que tem o outro, um ajuda o outro, e assim você vai crescendo a sua pizza e se tornando uma pessoa mais completa e mais segura, né? Nesse mundo que é tão inseguro. Então é isso que eu ensino pra vocês. Por isso que eu me esforço tanto aqui pra trazer um conteúdo de qualidade. Porque, pô, olha só, essa aula aqui, galera. Essa aula aqui
É uma aula de 30 minutos sobre risco. Eu nunca vi uma aula dessa no YouTube, por exemplo. Entendeu? Eu já vi muita coisa, muita estratégiazinha, não sei o quê. Mas, porra, é difícil o cara sentar, te explicar o que é risco, te explicar longevidade, explicar como você vai ter uma sustentabilidade a longo prazo fazendo isso, né? Porque, pô, uma coisa é você ter 16 anos e morar com a mãe e querer ganhar R$ 300 por mês. Com todo respeito, porque eu também já tive 16 anos. Outra coisa é você ter 25 anos, 30 anos, 40 anos, já ter filho, já ter casa, já ter carro pra pagar, mulher, um monte de coisa, e você querer viver desse mercado. Entendeu? É mais complicado, a ferida fica mais embaixo. Então você tem que entender isso. Quanto mais velho você fica, maior a responsa. Se maior fica a responsabilidade, mais cabeça você tem que ter. Porque se você não tiver cabeça, você vai se fuder. E eu não quero isso pra ninguém. Entendeu? Por isso que eu ensino o risco aqui. Então, a questão é entender o risco que a gente corre. Se a gente entender o risco que a gente corre, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai treinar e tentar montar um sistema que traga pra gente sustentabilidade, é muito melhor do que você ficar dependendo só de uma coisa. Né? Porque muita gente fala, mas você tem que focar só em uma coisa. Cara, depende. Às vezes focar em uma coisa vai te fuder. De verdade, eu falo isso de coração mesmo, porque eu aprendi muita coisa e uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi não ter focado em uma coisa só. Porque se eu tivesse focado em apenas uma coisa só, talvez eu teria demorado muito, muito, muito tempo pra aprender que existem coisas melhores do que aquela única coisa que eu foquei. Porque às vezes você foca em uma coisa só que você tá focando na coisa errada. Porque você não sabe se é errada, não. Você vai saber com o tempo passando, você vai saber se você aprende outras coisas, aí você aprendendo outras coisas, você compara com aquilo que você tava fazendo. Aí você entende, pô, às vezes não era tão bom assim, às vezes era tão bom, às vezes não era tão bom pra aquele momento, às vezes as coisas mudam. Então, é uma questão de perspectiva, né? Por isso que eu falo, pensamento crítico. Não quero que você seja aqui, você venha aqui e me siga cegamente, ou siga qualquer pessoa cegamente. Por quê? Porque todos os sistemas têm uma falha. O meu tem uma falha, do fulano tem uma falha. E não existe nada que é perfeito. Você tem que montar um sistema onde você acha uma sustentabilidade em algo que não é sustentável. Olha essa loucura. Né? Por isso que eu falo tanto aqui de vários mercados e várias estruturas para você poder ter uma vida mais tranquila, porque às vezes você perde dinheiro em aumento da sua vida e você atrasa anos da sua vida porque você perdeu aquele dinheiro, entendeu? Então é complicado, galera. Você tem que ter uma cabeça assim extraordinária para você conseguir entender, né? E é como eu falei, eu tô tentando aqui trazer sustentabilidade na vida de vocês. Então, com um pouco de conhecimento que eu tenho aqui, eu espero poder ajudar vocês, né? Entender como é que funciona, pra gente trabalhar o risco e poder gerenciar a nossa vida de uma maneira mais segura do que simplesmente, sei lá, cara, colocar, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais. Às vezes você coloca todo o seu patrimônio num investimento de alto risco, porque alguém falou, você não entende nada do que você tá fazendo, vai lá e quebra, e aí acabou sua vida. Entendeu? E às vezes não precisa ser assim. Às vezes você pode aprender com seus erros. E é claro que quando você tem pouco dinheiro, você tem que correr um pouquinho de mais risco, senão você não consegue também sair do lugar. Mas até que ponto vale esse risco? Até que ponto você quer correr esse risco? Às vezes você nem sabe até que ponto você quer correr. Até você ter que perder pra você entender que aquele lá era o seu limite. Entendeu? Então isso que tem que ser ensinado. Eu acho que ser um trader de verdade é você chegar aqui e mostrar tudo que o cara tem que fazer. E não, sei lá, cara, mostrar uma coisa rasa. Porque uma coisa rasa não tem sustentabilidade. Uma coisa rasa funciona hoje, daqui a um ano já não funciona mais. Então é foda, né? Obviamente, cara, eu não tô aqui pra ser o dono da verdade, não quero ser dono da verdade de ninguém, até porque eu já sempre falei que eu não fui, não sou. Mas eu quero trazer pelo menos pra vocês, galera, que vocês pensem. Né? Qualquer coisa que você fizer na vida de vocês, independente de você seguir esse método aqui ou qualquer coisa, entenda que você tem que pensar, cara. Você tem que pensar por você, porque ninguém vai fazer isso por você. As pessoas, elas buscam o próprio interesse delas, inclusive eu também. Eu também tenho os meus próprios interesses aqui nesse canal. Óbvio que eu quero ajudar, mas eu também quero ganhar. E sou 100% transparente quanto a isso. Mas você tem que entender que as pessoas, a maioria delas não querem o seu bem. A maioria delas, se elas puderem ganhar em cima de você, elas vão e elas estão um pouco se fudendo pra você. Então, se você não fizer esse trabalho chato de você pensar o que é melhor pra você, você vai ser passado pra trás. Entendeu? Então, você tem que entender tudo que você faz, senão você vai se ferrar. Certo? Então, eu deixo isso pra vocês porque eu sofri muito já na minha vida, galera, com esse tipo de coisa. E eu tô tão cansado, sabe? De zoando, sabe? Destruindo a vida dos outros. Porra, é foda mesmo, cara. Foda, entendeu? Então,
É isso, rapaziada. Tamo junto, obrigado por tudo. Valeu mesmo. E tudo, vou ter esse conteúdo todos os dias, tá? De carteira de ações, portfólio, outros instrumentos. A gente vai falar sobre criptomoedas, a gente vai falar sobre risco, a gente vai falar sobre estratégia, vai falar sobre, tipos de perfis de pessoas, né? Portfólio, se vai ser mais seguro, menos seguro. E, enfim, milhares de coisas aqui pra gente trazer um canal de investimento onde você consegue ter mais estrutura, né? E eu quero focar bastante em investimento porque é muito grande. Uma hora ou outra, talvez a gente possa falar de empreendedorismo também, mas eu quero focar mais em investimento aqui, porque só isso aqui já é coisa demais, né? Mas é isso, galera. Tamo junto, obrigado mesmo por tudo. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Espero que tenha trago algum valor na vida de vocês e que vocês consigam pelo menos absorver um pouquinho disso daí. Se não absorveu, fica tranquilo que em breve você vai absorver, que a gente vai falar sobre isso a todo momento. Tamo junto, obrigado, valeu, abraço.